Senhor, irmãos. Quem tomou banho aí, dê um glória a Deus bem alto aí. Espero que ninguém esteja mentindo, hein? Irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor? Se você pode, abra sua Bíblia lá no Salmo 126. Salmo 126. Palavra do Senhor nessa noite para nós. Glória a Deus por isso. Se puder acender a luz para os irmãos também, quem tiver com a Bíblia e puder ler, isso. Os irmãos já não enxergam muito bem, né? Que se escura e pronto. Irmãos, vamos lá então. Salmo 126 diz o seguinte: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com canto de alegria, trazendo seus feixes. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração ao Senhor. Espírito Santo de Deus, obrigado, Pai, por essa noite, obrigado por esse momento, obrigado por estarmos aqui, Senhor, adorando o Teu nome, engrandecendo o Teu nome, Senhor, e aprendendo do Teu nome. Obrigado, ó Deus. Fale conosco nessa noite, Pai. Creio que todos vieram aqui com o desejo de ouvir a Tua voz, de ouvir a Tua palavra, de aprender algo fundamental para a nossa existência. Em nome de Jesus, ó Deus, fale com o Teu povo nessa noite. Amém e amém. Irmãos, Salmo 126. O Salmo 126, ele é escrito num contexto bastante interessante, que eu quero falar para você entender um pouco aqui. Vocês se lembram que, se você for fazer a leitura do Antigo Testamento, você vai ver que o tempo maravilhoso, o melhor momento de Israel foi quando Davi era rei de Israel. Depois Salomão assumiu e depois o reino se dividiu por causa do filho de Salomão. Acontece que o tempo foi passando e o povo de Israel, que é um povo escolhido por Deus para fazer a diferença entre as nações, esse povo começou a pecar contra o Senhor, a desobedecer ao Senhor. E como punição, Deus então enviou um grande império para derrotar Israel e fazê-los cativos. Então, esse grande império, provavelmente você já ouviu, é conhecido como o Império Babilônico, liderado por seu imperador Nabucodonosor. O Império Babilônico tinha uma política que era o seguinte: eles iam lutar contra um país, eles venciam aquele país, eles destruíam tudo daquele país e traziam algumas pessoas daquele país como escravos para trabalhar lá no império para eles, em construções e tudo mais. Isso fica bastante evidente quando você lê, por exemplo, as Lamentações de Jeremias. Tem um livro, do profeta Jeremias, depois as Lamentações de Jeremias, que você vai ver Jeremias narrando como que ficou Jerusalém depois que ela foi invadida pelo Império Babilônico. E vai dizer que ficou uma coisa horrorosa. Pessoas mortas na rua, tudo destruído, aquelas grandes casas de Jerusalém, aqueles lugares maravilhosos, porque Jerusalém sempre foi uma cidade bonita, sempre foi uma cidade maravilhosa, sempre foi uma cidade imponente, uma das cidades mais bonitas do mundo antigo.
e agora Jerusalém estava destruída, cheia de cadáveres por todos os lados. E por isso, então, Jeremias escreve aquele texto, as Lamentações, lamentando por Jerusalém, porque era um lugar tão bonito, mas por causa da rebeldia do povo, Jerusalém acabou sendo derrotada pelo Império Babilônico. Passado aí mais ou menos uns 70, 80 anos, ou seja, uma geração passou, teve gente que cresceu já escravo, pessoas que eram de Israel, mas agora foram levados como escravo para um outro povo, e lá cresceram como escravos. Judeus, povo escolhido de Deus, se tornaram escravos lá, cresceram lá. Nabucodonosor, ele morre, e o reino da Babilônia também vai caindo, até que então surge um outro reinado muito importante, muito imponente, que é o Império Persa, liderado por Ciro, o Grande. E esse Ciro, grande imperador Ciro, o Grande, ele tinha uma outra política. Ele não gostava de fazer que nem Nabucodonosor. Nabucodonosor gostava de invadir, destruir tudo e pegar várias pessoas e trazer como escravo para trabalhar no Império Babilônico. Ciro, o Grande, já não gostava de fazer isso na política dele. Ele gostava do seguinte: ele ia, guerreava, vencia, então ele deixava o povo aonde estava. E esse povo que estava lá trabalhando tinha que pagar impostos para o Império Persa. Essa era a política do Ciro. O que acontece então? Quando o Império Babilônico cai e quem começa a dominar é o Império Persa, Ciro faz essa mudança. Então Ciro diz o seguinte: olha, a partir de hoje, eu não quero mais esse tanto de gente aqui no nosso império. Esse povo pode tudo voltar para a terra deles. Eu não quero esse tanto de gente aqui. Eu quero que eles vão lá para a terra deles, para a cidade deles, trabalham lá e paguem impostos para nós. E aí então, é por isso que o salmista diz aqui no primeiro versículo que ele está muito alegre. Porque essa notícia pegou ele de surpresa. Ninguém imaginava que o imperador Ciro iria ter essa postura. O povo já estava sendo escravizado, o povo judeu já estava sendo escravizado há 70 anos. Então eles já estavam vivendo uma vida horrorosa, já estavam criando seus filhos sem esperança, estavam se casando sem esperança, estavam trabalhando sem esperança, estavam vivendo a vida sem esperança. Eles eram escravos numa terra estrangeira. Tudo o que eles queriam era voltar para Jerusalém, mas o Império Babilônico não permitia. Meus irmãos, o Império Babilônico cai. Quem domina é o Império Persa, com Ciro, o Grande. E esse Ciro, ele tem essa política agora de liberar o povo para voltar para casa. E por isso, então, o salmista diz: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Era um povo escravizado, era um povo pobre, oprimido, forçado ao trabalho escravo, e eles recebem uma notícia, porque tudo isso que eu estou falando aqui para você, eram assuntos que eram tratados lá nos homens mais poderosos do império. Quando isso chegou no povão, na população, o povo não acreditou. Falou: quer dizer então que agora eu vou poder voltar para casa? Eu vou poder voltar para Jerusalém? E se você for lendo todo o Antigo Testamento, desde Gênesis e tal, até chegar em Malaquias, você vai perceber o quanto que o povo judeu é apaixonado por Jerusalém. Tanto é que o livro de Esdras e de Neemias é todo voltado para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, irmãos, existe aqui um povo que é apaixonado por sua terra natal, Jerusalém. Eles se lembram das canções antigas, dos salmos de Davi, que Davi escreveu há centenas de anos atrás.
Mas agora toda aquela época maravilhosa que eles viveram com Davi, quando Israel era a potência mundial, não existe mais. Israel caiu, Davi morreu, Salomão morreu, e agora quem está dominando é o Império Persa. E tudo o que resta para esse povo judeu escravo é chorar e se lamentar e lembrar daquilo que eles viveram no passado. Então o povo olha para essa notícia dada pelo imperador e eles não acreditam, eles falam: isso é um milagre. Isso é um milagre, eu não acredito que eu vou poder voltar para casa. E não é que eu vou fugir, é o próprio imperador que está permitindo que eu volte para casa. Eu vou poder voltar para casa com a minha família, com o meu avô. Talvez ali tivesse ainda pessoas mais antigas, com seus 80, 90 anos, que quando saíram de Jerusalém ainda eram crianças. E agora eles vão poder voltar para a sua terra natal. Então, o Salmo 126 diz: olha, quando o Senhor trouxe os escravos, os prisioneiros de volta para Sião, de volta para a minha terra natal, foi como um sonho. Irmãos, presta atenção em uma coisa. Grave isso no seu coração. No desapontamento, a esperança nasce. Se você está aqui nessa noite desapontado, sem esperança nenhuma, sem perspectiva nenhuma, achando que o negócio azedou de vez e que não tem solução para você, tem solução para todo mundo, mas para você não tem solução. E nós sabemos, irmãos, que em alguns momentos da nossa vida, a sensação que dá no nosso coração é exatamente essa, que não tem solução. Mas é no desapontamento que a esperança nasce. É nesse desapontamento de você olhar para o futuro e não ter perspectiva nenhuma. Mas de repente, então, Deus vem com uma boa notícia que você jamais imaginou. E Deus vai usar homens para fazer a diferença na sua vida. Assim como Deus usou um imperador para fazer a diferença na vida de Israel. Assim como Deus usou esse homem chamado Ciro. Meus irmãos, eu quero dizer para você nessa noite, e o Salmo 126 trata exatamente disso: não perca a esperança. Não perca a esperança. O salmista diz assim: é como um sonho. Sabe quando você sonha com uma coisa, e aí você tem até dificuldade de acreditar de tão bom que foi o sonho? Aí você acorda e você fala: nossa, eu estava sonhando. Meu Deus do céu. Os problemas estão todos ali ainda, eu vou ter que resolver. Era só um sonho. Mas aqui não é o que está acontecendo. O que o salmista está dizendo não é desse sonho que se frustra quando nós acordamos. É aquele tipo de sonho que é tão maravilhoso que a gente às vezes precisa se certificar se estamos acordados de fato. A notícia é tão boa que nós precisamos arregalar o olho e prestar atenção se de fato não estamos dormindo. É isso que Deus faz com o seu povo, e é isso que Deus pode fazer na sua vida, meu irmão. E eu gostaria que você se conscientizasse disso. Deus pode trazer a esperança em meio a um desapontamento gigantesco que você carrega na sua vida. Deus pode trazer esperança. Não acabou, não é o fim, as coisas não estão terminadas. Quantos judeus naquele tempo achavam que não ia ter solução para eles? Talvez ali alguns judeus que tivessem os seus filhos, e eles contavam ali algumas histórias de Jerusalém para os filhos, cantavam alguns salmos, e aí os filhinhos perguntavam: olha, pai, mãe, quando que a gente vai poder conhecer Jerusalém? E aí os pais diziam: olha, filho, não sabemos. É muito difícil o papai e a mamãe ir para Jerusalém levar você.
É muito difícil. Mas então, tem uma questão. Tem alguém aí que faz toda a diferença. E esse alguém é Deus. Esse Deus que nós servimos, esse Deus que nós adoramos, esse Deus que nós exaltamos. É esse Deus. O salmista diz: foi como um sonho. Aquilo que Deus pode fazer na sua vida é muito melhor do que aquilo que você está sonhando. O que Deus pode fazer na sua existência é muito melhor do que você pode imaginar, meu irmão. É muito maior. E eu gostaria que você entendesse isso, porque eu tenho tocado nessa tecla, eu tenho falado disso, domingo após domingo. A palavra do Senhor não é um livro de fantasias, é um livro real, é um livro que contém verdades importantíssimas para nós. Então, no verso 2, o salmista diz: então a nossa boca encheu-se de riso, porque a notícia é boa, e quando nós recebemos notícia boa, nós fazemos o quê, irmãos? Alguns choram, né? Tá certo, alguns choram, mas tem gente que dá risada, que se alegra, que fica feliz, começa a pular sozinho em casa, não acredita que o milagre aconteceu. É assim que acontece na nossa vida, quando Deus intervém. E é isso que está acontecendo com o povo de Israel. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Aí é cantar, não, a palavra não vai sair aqui, ó. Aí é cantando, né? Ia falar aquela outra palavra que você sabe. Cantarolando. Irmãos, é lavando louça e cantando, né? Dá até vontade de limpar a casa, de tão feliz. Vontade de fazer tudo. Fala, nossa, gente, que alegria. Vai fazer caminhada, vai correr, vai fazer por quê? Porque está feliz. Está feliz. Irmãos, é o que o salmista está dizendo. Isso aqui, eu acho uma das coisas maravilhosas no livro de Salmo. Porque quando a gente lê Salmo, a sensação que dá é que a gente mesmo poderia escrever o livro de Salmo. É de tão humano que é, de tão próximo da gente que é. É uma expressão natural da alegria humana. A nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. E aí ele diz, até as outras nações estavam comentando sobre a gente, dizendo o seguinte: o Senhor fez coisas grandiosas por vocês. Sabe quando seu vizinho olha para você e fala, nossa, rapaz, você é abençoado mesmo, hein? Sabe quando as pessoas olham para a sua vida, e se isso não aconteceu com você ainda, que aconteça em nome de Jesus, que aconteça, que as pessoas possam olhar para a sua vida e falar assim, nossa, que maravilha, como que você é abençoado, como que você é abençoada. As pessoas estavam comentando, porque é isso que acontece com o nosso coração quando Deus intervém. Então, nessa noite, meu irmão, nessa noite de domingo, fria, todo mundo tomou banho, eu gostaria de incentivar você a olhar para esse Deus, a direcionar os seus pensamentos para Deus e confiar nele, mesmo quando você não está vendo esperança para a sua situação. Você talvez entrou aqui hoje e durante o culto, ou durante o dia lá na sua casa, você estava meio borocochô, meio nem cá nem lá, triste, sem esperança, sem um motivo para dar uma risada, sem um motivo para dar uma gargalhada. Mas eu gostaria de levar você a confiar nesse Deus, que esse Deus, ele esse Deus não esqueceu de você. Esse Deus não esqueceu de você. E no momento oportuno, Ele virá em seu socorro, porque Ele é o nosso auxílio sempre presente na hora da angústia. Então, eu gostaria de incentivar você a confiar nesse Deus cada vez mais, a entregar a sua esperança nesse Deus cada vez mais. Quais são as dificuldades? Quais são as suas dores? Quais são as suas angústias? Independente se você é muito novo ou já mais velho, não importa, entrega para Deus. Entrega para Deus.
Deus é aquele que se importa com homens mais velhos, como Abraão, mas Ele também se importa com homens mais jovens, como Josué, como Timóteo. Deus se importa com todos. Então entregue a sua confiança nesse Deus maravilhoso. Então, em primeiro lugar, no desapontamento a esperança nasce, porque Deus não se esqueceu de você. Segundo, irmãos, a bênção vem carregada de responsabilidade. Isso aqui é uma coisa importante. Lá no verso 4, Salmo 126, verso 4, diz o seguinte. Antes de ler o texto aqui, eu vou explicar para você mais ou menos. O imperador liberou o povo para voltar para casa, para ir para Jerusalém. Mas quando essa multidão, ele sai lá do império persa, e eles estão indo para Jerusalém, na hora que eles chegam em Jerusalém, como você acha que Jerusalém estava? Estava tudo bonitinho, arrumadinho, com os copos, talheres, tudo, o jardim, tudo bonito. Irmãos, Jerusalém estava uma verdadeira desgraça, destruída, em ruínas. Então esse povo que recebeu essa grande bênção, agora eles tinham um grande desafio pela frente, que é trabalhar para que Jerusalém pudesse voltar a ser aquela grande cidade novamente. Então o Salmo 126, verso 3, diz o seguinte, verso 4, melhor dizendo, diz assim: Senhor, restaura-nos, Senhor, restaura-nos, porque agora nós vamos precisar da Tua ajuda, porque agora nós vamos precisar da Tua força, nós agora vamos precisar mesmo que o Senhor nos abençoe, porque tem muito trabalho para ser feito neste lugar. Restaura-nos, Senhor, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Irmãos, a bênção, ela vem carregada com responsabilidade. Isso é uma coisa importante. Isso é uma coisa importante. Às vezes nós queremos ser abençoados por Deus, e somos abençoados por Deus, mas depois não entendemos um princípio tão básico como esse, que as bênçãos vêm carregado de responsabilidade. Olha, a pessoa diz assim, olha, Deus, eu gostaria de encontrar uma igreja para eu congregar. Eu gostaria de achar uma igreja assim que eu goste, que eu me identifique para eu congregar. Então Deus, de repente, do nada, Ele direciona a família, direciona o jovem, o pai, a mãe, para uma igreja. Chega na igreja, a pessoa se depara com a seguinte realidade: há trabalho a ser feito, tem responsabilidades, tem trabalhos a serem feitos. Por mais maravilhosa que a igreja seja, há problemas, há desafios a serem superados, há questões a serem ajudadas. E nós, agora que recebemos a direção de Deus para uma igreja, nós agora temos a responsabilidade de fazer a diferença na igreja que encontramos, que Deus direcionou. Eu orei a Deus, pedindo a direção de Deus em relação ao meu ministério pastoral. E Deus diz, Pablo, você vai para tal cidade, você vai para Piracicaba. Aí eu chego em Piracicaba, o que acontece? É uma bênção, mas existe o quê? Responsabilidades. Não é para eu chegar em Piracicaba e achar que tudo vai ser perfeito. Existem desafios, existem barreiras a serem superadas. A pessoa ora por um casamento, Deus abençoa com o casamento, e aí junto com o casamento vem o que, irmãos? Fala bem alto, palavra responsabilidade, bem alto. Ah, meus irmãos, vem responsabilidade. Estava acostumado a não pagar nada em casa, nem a internet pagava, agora casado vai ter que pagar tudo. Se não pagar, o pessoal põe para fora.
Irmãos, é responsabilidade. Casamento é uma bênção. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos casados aí, é bênção ou não? Amém. Glória a Deus, mas vem junto com responsabilidade. Responsabilidade, a pessoa ora, Senhor, eu quero participar do ministério de louvor da igreja, e aí vem junto com o quê? Responsabilidade. Tem que vir, tem um horário certo para chegar, eu quero dar um estudo bíblico, eu quero ajudar no estudo bíblico da igreja, tem o quê? Responsabilidade, tem que estudar, tem que se esforçar, tem que aprender, tem que dominar o assunto, é responsabilidade. Tudo na nossa vida é responsabilidade. Tem irmãos aqui que têm as suas empresas, graças a Deus por isso. Falaram assim, olha, eu não quero trabalhar para ninguém, não quero ninguém mandando em mim, eu quero ter a minha empresa. E quem é empresário aqui sabe, tem o que, irmãos? Responsabilidade. É responsabilidade. Se a empresa fracassar, a responsabilidade é de quem? É do dono. Se o negócio não estiver funcionando bem, a responsabilidade é do quem? De quem? Do dono. Tem que pagar os funcionários no começo do mês. Quem tem que se preocupar com isso? O dono. É uma bênção ser um empreendedor? É uma bênção, mas vem junto com responsabilidade. O problema nosso é que nós queremos tudo pronto já, sem precisar fazer esforço nenhum. Nós oramos a Deus aí, nós não, né? Alguns irmãos já casados oram a Deus por filhos e tudo mais, para que venham saudáveis, sem nenhum problema de saúde sério, grave e tudo mais, mas independente se vem com problema de saúde ou se vem saudável, a criança vai exigir de você responsabilidade. É uma bênção. A gente vê as crianças aí, é uma bênção. Inclusive, esses dias veio uma e olhou para o Jô e falou assim, ô Jô, você é japonês? O Jô falou, imagina. É uma bênção, irmãos, mas vem com responsabilidade. Então, o povo aqui está muito feliz. Está muito feliz. Só que tem gente que quando recebe a bênção e vê a responsabilidade, a pessoa já desanima. Fala, mas eu não achei que era assim. Nossa, não, então não é para mim não. Cadê o divórcio? Cadê a carta lá para eu sair da igreja? Já quero sair da igreja já, descobri que eu vou ter responsabilidade aqui, já quero sair. Onde que assina aí para sair? A pessoa já, não, ministério de louvor, já nem quero mais também, tem que ensaiar, não. Eu gosto de tocar tudo no improviso. Irmãos, responsabilidade. E aí a maravilha é que o salmista, ele não desanima. O salmista, ele não desanima, aquele povo não desanima, eles estão felizes, eles estão alegres, coração cheio de vigor, de alegria. E o que eles fazem? Eles oram a Deus, dizendo assim, Senhor, restaura-nos. Senhor, eu sei que agora nós temos Jerusalém pela frente, tem muito trabalho a ser feito, tem muita coisa para ser construída, está tudo destruído, está tudo bagunçado, tem cadáver para todo canto, mas eu creio que nós vamos deixar Jerusalém bonita de novo. É essa coragem, é essa fé que não se acovarda, mas essa fé que encara, essa fé que entende que foi abençoado e agora tem um coração grato e vai em frente. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aquele córrego sem água, de repente vem a época da chuva, e aquilo lá começa a encher de água, e a correnteza vem, a vegetação começa a nascer toda em volta ali daquele córrego, e tudo começa a ficar bonito. É o que o salmista está dizendo, Senhor, restaura Jerusalém. Irmãos, qual foi a bênção que Deus te deu e que hoje, em vez de você se alegrar, você só reclama? Qual foi a bênção que Deus te deu, em vez de você chorar com o coração grato, falando, Senhor, obrigado por essa bênção, e hoje você só reclama, só murmura? Qual foi a bênção que Deus te deu, em vez de você dizer, Senhor, é muita responsabilidade, me ajuda, Deus, me ajuda.
Eu não quero ficar reclamando, eu não quero ficar murmurando, eu não quero ficar amaldiçoando a bênção que o Senhor me deu. Eu só peço a sua ajuda, eu peço a sua sabedoria para que eu saiba aproveitar essa bênção. Meus irmãos, é tão diferente quando a nossa oração muda, é tão diferente quando a nossa perspectiva muda, e eu gostaria que você mudasse a sua perspectiva nessa noite, que você mudasse a maneira de olhar para a vida nessa noite. Quantas bênçãos Deus te deu, quantas bênçãos, irmãos, quantas maravilhas hoje você vive, só que às vezes por causa da responsabilidade, nós deixamos de agradecer a Deus. O salmista, ele não faz isso. Ele sabe, olha, eu sei sim que tem responsabilidades, mas eu não vou perder essa bênção, eu vou valorizar. Esse ministério aqui na igreja foi Deus que me deu, então eu vou valorizar o máximo que eu puder. Essa oportunidade de servir na obra do Senhor foi o Senhor que me deu, então eu vou ajudar, eu vou fazer. Esse relacionamento foi Deus que proveu, hoje eu estou casado, graças a Deus, então eu vou valorizar ao máximo essa relação. Essa empresa foi Deus que me deu, então eu vou valorizar essa empresa. Esse emprego foi Deus que me deu, então eu vou valorizar esse emprego. Irmãos, valorize aquilo que Deus colocou na sua mão. Valorize aquilo que Deus colocou na sua mão, lute por isso. A bênção vem carregada de responsabilidades. Terceiro, trabalhe com fé. Creio que, acho que 99,9% dos irmãos aqui trabalham. Sejam em algum lugar fora, seja dentro de casa, as pessoas trabalham. Tem uma irmã aí que diz que não trabalha muito, dorme até meio-dia, não vou citar nomes aqui, mas a maioria trabalha. Irmãos, trabalhe com fé, trabalhe com determinação, trabalhe com coragem, com ousadia. O que o salmista diz aqui, e agora presta atenção nisso. Aqueles que semeiam com lágrimas, olha só, Salmo 126, verso 5, aqueles que semeiam com lágrimas, tem pais que dão sangue para sustentar seus filhos. Tem pais que abriu mão de muitas coisas para dar o melhor para os seus filhos. Está semeando com lágrimas. Tem pais que em muitos momentos não estavam muito dispostos a vir para a igreja por causa de alguma briga ali no casamento e tal, a coisa não estava legal. Mas mesmo assim, vinham para a igreja para dar um bom testemunho para os filhos, mostrando o comprometimento com o Senhor. Estão semeando com lágrimas. Pessoas que descobrem uma doença grave, não estão lá para muita risada, não estão lá para muita brincadeira, e essas pessoas ainda assim continuam sendo gentis, continuam sendo educadas, alegres, cumprindo com os seus deveres, sendo bênção na vida de outras pessoas, estão semeando com lágrimas. O grande pregador Spurgeon, todos nós aqui, creio que a grande maioria da igreja já ouviu falar sobre isso. Ele sofreu de várias doenças em um momento do seu ministério, a partir de um momento do seu ministério, e uma delas foi a depressão. Spurgeon, em alguns momentos, os líderes da igreja pediam para ele tirar férias, ir para algum lugar, ele tinha uma chácara mais distante assim, e os líderes da igreja pediam para ele ficar afastado, para ele se recompor novamente, porque o estado de depressão dele era tão grande, que ele não tinha condições de pregar. Semeando com lágrimas. Semeando com lágrimas. Irmãos, quantas vezes você teve que fazer coisas, cumprir com agendas, cumprir com seus compromissos, ser fiel com tantos deveres, mesmo quando você não estava lá
muito entusiasmado? Você está fazendo o quê? Semeando com lágrimas. E faz parte da nossa vida semear com lágrimas. Faz parte da nossa vida, às vezes, se manter firme, mesmo quando você não está muito entusiasmado. Faz parte da vida você se manter firme, mesmo quando você não está muito disposto. Você está fazendo o quê, meus irmãos? Semeando com lágrimas. Semeando com lágrimas. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Essa é a recompensa para aqueles que semeiam com lágrimas, que semeiam com fé, que trabalham com fé. Trabalhe com fé. Faça o melhor e faça com fé. Se você ainda está naquela fase que a sua família é nova, você é novo no relacionamento, meus irmãos, semeie uma boa estrutura familiar desde agora. Vá semeando da maneira correta. Eu lembro até hoje um pastor no seminário que ele dizia o seguinte para nós. Ele falava assim, olha, até os apelidos que os namorados ali colocam um no outro na época do casamento vai influenciar depois que vocês estiverem casados. Tem namorado que ele começa a chamar a namorada com os apelidos assim bem pejorativos, meio que querendo colocar ela para baixo, dar uma humilhada e tal, e não sei o quê. Quando casa, a tendência é só piorar. Do mesmo jeito, a namorada com o namorado. Vai querendo dar uma humilhada aqui, outra ali e tal. Quando casa, a tendência é só piorar. Os apelidos só pioram. E eu me lembro dele falar muito disso na nossa turma. Irmãos, semeie de maneira correta. Semeie os seus relacionamentos de maneira correta, de uma maneira respeitosa. Semeie. Semeie com fé, com oração. Às vezes você vai ser tentado a desanimar, às vezes você vai ser tentado a dar vazão para a sua ira, para a sua raiva, mas eu gostaria de levar você a pensar na semeadura. Você não é aquela pessoa imediatista que quer plantar hoje e colher hoje, não. A Bíblia nos ensina a plantar e no tempo certo nós iremos colher. Nós queremos, irmãos, que a próxima geração dessa igreja possa ser uma igreja saudável, uma igreja bíblica, uma igreja de homens comprometidos, mulheres comprometidas. O que nós temos que fazer hoje como igreja? Sermos esses homens e essas mulheres, para que essas crianças possam colher uma igreja abençoada, para que elas possam fazer parte de uma igreja abençoada. É semear, é semeadura. É você lançar a semente. E o salmista diz, com canto de alegria colherão. Os filhos, ajude os seus pais. Honre os seus pais. Se for possível, ajude os seus pais mais do que eles pedem. Porque uma coisa, eu sou filho, isso aí eu tenho uma experiência gigantesca. Uma coisa que os pais pedem é sempre menos. Grava isso no seu coração. Os pais sempre pedem menos do que eles precisam. Se um dia o seu pai pedir R$100 para você, saiba que não é R$100 que ele está precisando. Se um dia a sua mãe reclamar que está com uma dor nas costas, pode saber que não é só dor nas costas, não. O negócio está muito mais do que isso. Semeie uma boa relação com os seus pais. Semeie honra. Lá na frente vai ser a sua vez de colher isso. As pessoas, elas vão te honrar também. E não é porque elas lembram que você honrou alguém lá no passado, não. É Deus que vai te dar a recompensa. Deus vai colocar pessoas mais jovens na sua vida para te honrar. Vai colocar filhos na sua vida que vão te honrar. Filhos que não vão fazer você perder a noite de sono. Pelo contrário, filhos que vão fazer você dormir tranquilamente.
Ah, meus irmãos, como que é bom nós olharmos para a palavra de Deus e termos a humildade de aprender com a palavra de Deus. Semeie. É fácil fazer tudo isso, irmãos? Claro que não. Nós vamos precisar matar o nosso eu. Nós vamos precisar, sim, em muitos momentos, engolir alguns sapos. Mas semeie. Honre. Seja uma pessoa que abençoa. Seja uma pessoa que faça uma oração, seja uma pessoa que dê um sorriso, seja uma pessoa que manda uma mensagem se preocupando, seja uma pessoa que abraça, seja uma pessoa que se importa, seja essa pessoa, e tudo isso você está semeando. Um dia não vai faltar pessoas para te abraçar, um dia não vai faltar pessoas para conversar com você. Um dia não vai faltar pessoas para orar pela sua vida, quando você estiver enfrentando um deserto. Semeie, semeie. Trabalhe com fé, no seu emprego, no seu trabalho, na sua empresa. Meu irmão, se você é o dono, se você é o patrão, honre os seus funcionários. Honre. Faça mais do que os patrões que não têm Cristo fazem, porque você não é um empresário, um empreendedor ímpio, pagão, você é um empreendedor, filho de Deus, e as pessoas que trabalham para você, elas têm que ter orgulho de trabalhar para você, e se um dia elas saírem da sua empresa, elas vão sair assim com o coração na mão, falam assim, nossa, eu não queria sair, mas olha, eu gosto tanto de você. Meus irmãos, semeie, os patrões, os empreendedores, aprendam a semear na vida dos seus funcionários. Você vai encontrar uns difíceis no meio do caminho? Vai, claro que vai, mas semeie, semeie. Aqueles que trabalham, aqueles que prestam serviço, sejam bênçãos para a vida dos seus colegas, sejam bênção para a vida daqueles que empregam você, seja bênção na vida daqueles que pagam o seu salário no começo do mês, seja bênção, faça mais, faça mais, faça mais. Você nunca vai se arrepender de fazer mais do que pediram para você, nunca. Para concluir a mensagem dessa noite, Salmo 126. Os irmãos estão aí comigo, amém? Amém. Salmo 126, verso 6. Diz assim: aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Irmãos, uma palavra para a nossa igreja agora, como instituição. Os irmãos sabem que dia 4 de junho, sábado, nós temos um compromisso muito importante aqui. A nossa igreja será emancipada, seremos oficialmente a primeira igreja presbiteriana renovada de Piracicaba. O presbitério estará aqui. Vai ser um momento muito marcante para nós, membros da igreja, que decidimos vestir a camisa dessa igreja, trabalhar para o reino de Deus nessa igreja. Vai ser um momento incrível. Só que lá atrás, pessoas semearam. Lá atrás, pessoas se dedicaram. E hoje nós estamos colhendo isso. Vai ser um dia de alegria. Nós temos aí um salão que é nosso, né? Ele foi construído em 1999, esse salão, e o nosso irmão Lázaro ajudou na construção desse salão. Compraram o terreno, não tinha nada lá, só mato, e eles falaram, vamos construir uma igreja aqui. Ele, junto com alguns irmãos, começaram a trabalhar, muitos tiraram dinheiro do bolso, para ajudar mesmo, fazer o melhor para construir aquele salão. Esse salão foi inaugurado em 1999. O irmão Lázaro estava lá.
Era mais novo, eu acho que tinha mais cabelo. E agora, irmãos, o irmão Lázaro está vendo aquilo que ele viu lá no começo se tornando uma realidade hoje. Inclusive, ele será um dos presbíteros dessa igreja. Será um dos primeiros presbíteros, da história da presbiteriana renovada, aqui de Piracicaba. Daqui 100, 200 anos, estará o nome dele lá nos registros, nas atas da igreja. Semeou. Aqueles que semeiam, chorando, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Irmãos, não deixe de semear. O povo de Israel, eles poderiam ter olhado para Jerusalém e falar assim, nossa, mas tem tanto trabalho aqui para fazer, que quer saber de uma coisa? Eu vou voltar, eu vou voltar a ser escravo. Estava melhor lá. Não faça isso. Deus vai colocar, presta atenção nisso, irmãos. Deus vai colocar coisas importantes na sua mão, nos próximos meses, e você vai ter duas escolhas. Pegar aquilo que Deus colocou na sua mão, ficar com medo e desistir. Ou você pegar aquilo que Deus colocou na sua mão, ficar com medo, mas ter fé e perseverar. Você só tem essas duas opções. Porque o medo, ele faz parte, não existe aquela pessoa que diz assim, não, eu não tenho medo. O medo faz parte, mas esse medo, ele não pode paralisar. Principalmente quando nós confiamos nesse Deus, esse Deus que cuida de nós, esse Deus que nos surpreende fazendo mais do que nós pedimos ou somos capazes de imaginar. Nós precisamos confiar nesse Deus, descansar nesse Deus e trabalhar, tendo a consciência que estamos lançando a semente, e no momento certo nós iremos colher. Meus irmãos, nessa noite eu gostaria que você não fosse aquele tipo de pessoa que só quer receber, vinde a mim, o que você pode me dar, o que você pode me ajudar, o que você pode fazer por mim. Pare de ser essa pessoa e comece a ser aquela pessoa que ajuda, comece a ser aquela pessoa que estende o braço, comece a ser aquela pessoa que abençoa. Ah, mas eu estou vendo que fulano está folgando nas minhas costas, não tem problema, isso ele vai se ver com Deus, porque ele está sendo avarento. Eu não tenho esse problema, eu aprendi com Deus a ser generoso, e eu quero sim doar tudo que eu puder. Se eu tiver que doar meu tempo, a minha intelectualidade, a minha inteligência, o meu dinheiro, os meus talentos, eu farei. Porque é isso que eu aprendo com o Salmo 126. Há uma obra a ser construída, Jerusalém precisa ser construída, e nós não podemos nos acovardar, nós temos que encarar esse desafio. Irmãos, todos nós temos uma Jerusalém para ser construída, todos nós. Eu não sei qual é a sua Jerusalém, eu não sei qual é a sua Jerusalém. E eu gostaria de dizer assim, olha, talvez seu trabalho nem vai ser tão grande assim, mas talvez você vai ter muito trabalho sim. Tem coisas que você vai ter que suar sangue, meu irmão, para resolver, chorar diante de Deus, para resolver. Eu não sei, mas o que eu gostaria é que você entendesse, não desista nunca de seguir em frente confiando no Senhor. O salmista diz, e aqui eu termino, aquele que sai chorando enquanto lança a semente. Ah, meus irmãos, muitos de nós iremos chorar enquanto cumprimos com o nosso chamado, com o nosso ministério. Para que um exemplo melhor do que o apóstolo Paulo ia pregando o evangelho, ia sendo preso, ia sendo chicoteado, ia sendo humilhado. O apóstolo Paulo ia pregando o evangelho e tinha igreja que nem ajudava o apóstolo Paulo financeiramente. Meus irmãos, muitos de nós, enquanto estamos cumprindo com o nosso propósito, nós vamos chorar, nós vamos sentir dor sim,
nós vamos sentir. Mas eu gostaria que você não desistisse, porque o salmista conclui na parte final do salmo: aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria. Glória a Deus! Voltará com cantos de alegria, trazendo a sua recompensa. Vai chegar naquele grande dia e você vai dizer assim: olha, foi difícil. Quantas vezes eu chorei para que o meu casamento não acabasse. Quantas vezes eu chorei para que o meu filho não fosse para os caminhos da perdição. Quantas vezes eu chorei pela saúde dos meus pais. Quantas vezes eu chorei pela minha vida financeira. Quantas vezes eu chorei pelo meu ministério. Quantas vezes. Aquele que sai chorando, aquele que vai trabalhando e às vezes chorando, sofrendo, enfrentando desafios, voltará com cantos de alegria. Meus irmãos, em nome de Jesus, o Espírito Santo um dia colocará cantos de alegria nos seus lábios, um sorriso que não vai caber na sua boca, vai precisar emendar nas suas orelhas, porque é isso que o nosso Deus faz. E eu gostaria que você apenas confiasse nesse Deus. Eu gostaria que você apenas guardasse essa palavra no seu coração e fosse com ela para a sua semana, fosse com ela para casa, para segunda-feira, para terça-feira, para quarta-feira, para todos os dias. Vá trabalhando, vá semeando, vai fazendo o seu melhor, sempre com honestidade, com sinceridade diante do Senhor. Deus vai trazer a recompensa em nome de Jesus. Se você crê nisso, coloque-se de pé, vamos fazer uma oração ao Senhor.